Olha, os bolsonaristas estão aí, estão com um prurido anal, gritando e pulando, né? Ah, olha o Alexandre de Moraes, o Gonê, a Procuradoria-Geral da República, todos dando atenção pra gente. Né? Isso aí tá me parecendo o seguinte, os caras fazem um assalto ao banco, aí liga a televisão e fica falando, né? Será que vão anunciar? Será que vai aparecer o nosso rosto que nós assaltamos o banco? Quando que a polícia vai vir nos pegar? Ai, que emoção! Tá me parecendo isso, né? Tá me parecendo que é uma quadrilha de bandidos que são a família Bolsonaro, só que com um frescor anal, um desejo de que venham bater neles, pegá-los, né? Que demonstra alguma disfunção psíquica, não é verdade? Eu tenho uma tese sobre isso, você já sabe que eu já falei várias vezes, né? O Bolsonaro, o Jair, o pai, ele tem um complexo de Édipo mal resolvido. Ele vive tentando encontrar uma figura mais forte que ele, paterna, que o possua sexualmente e que ao mesmo tempo o possua sadicamente. Muito, né? Uma ideia de que ele precisa do Lula, quando não é o Lula, Alexandre de Moraes. Só que ele é pai. Ele procura uma figura paterna, mas ele próprio é pai. Então os filhos ficam confusos, porque se o próprio pai é um mito falso e procura uma figura paterna, você já imagina a situação dos filhos. Eles acabam incorporando a ideia de que também tem que procurar uma figura paterna, porque se o pai não resolveu o Édipo, imagina eles. Então, começa a uma situação familiar completamente doentia. O Carlos é doente, o Eduardo é doente, o Flávio é mais doente ainda, só que a doença deles está envolvida com uma quadrilha, que são eles mesmos. Resultado, está aí, né? Eles fazem uma travessura, vamos apanhar no bumbum, né? Só que eles não têm dimensão da travessura. Eles não vão apanhar no bumbum, eles vão acabar na cadeia. Então o Eduardo está comemorando porque ele conseguiu chamar a atenção da PGR e do STF. Ele mesmo escreveu isso ontem. Ele fez um tweet, ele escreveu. Ele disse: antes eu era a chacota nacional, agora eu sou uma ameaça à democracia. Então ele mesmo mostra que ele quer aparecer para o STF na figura do Alexandre de Moraes. Então ele comemorou, porque vão abrir investigação contra ele. Só que ele não leu como é que vai ser a investigação. Porque se ele ler como é que vai ser a investigação, aí ele vai ver que a travessura dele está começando a ficar séria e realmente estão tomando ele como ameaça e realmente a ameaça dele vai acabar sendo enquadrada em várias leis, inclusive no próprio julgamento do pai. E é isso que a PGR e o STF estão fazendo hoje. Porque a pergunta é: senhor Jair Bolsonaro, que está sendo julgado, não está sendo beneficiado pela tentativa do Eduardo de desqualificar o julgamento? Se o STF, a PGR e várias instâncias entenderem que sim, é preciso ver se o Eduardo Bolsonaro está fazendo isso como cidadão ou se o Jair Bolsonaro, que é o interessado, está pagando para que ocorra isso. E o Jair Bolsonaro
confessou publicamente que está pagando para o Eduardo viver nos Estados Unidos. Então, configurou a trama que não podia ter sido configurada. Se não bastasse isso, dele dizer que está pagando, ele disse qual é a fonte, o Pix recebido pela população. E pronto, tá aí o Eduardinho confessando o crime de quadrilha, o Jair Bolsonaro confessando que ele, como réu, está pagando para que haja propaganda contra os juízes, e ainda confessou qual a fonte. E ainda falou para um deputado que a fonte precisa ser aumentada, o povo tem que dar mais Pix para ele. E revelou qual o banco do Pix. Precisa mais? Não. O que o STF vai fazer hoje, junto com a PGR? Ora, você já sabe, né? Você já sabe. Bloquear as contas de Jair Bolsonaro. Aí acabou o dinheiro de Eduardo Bolsonaro. E foi o que eu falei ontem, né? Quem é que está financiando Eduardo? Agora, o problema é saber se esse financiamento do Eduardo também não implica na reorganização da quadrilha que existia aqui. Aquela montada pelo gengivão, montada por outros que fugiram e estão em países que não permitem a extradição. E eu acho, e meus passarinhos acham mais do que eu, que se investigar, vai encontrar o elo. De modo que o dinheiro do Pix está indo para o Eduardo, mas uma parte do Eduardo está indo para estas pessoas que estão fugidas. E a quadrilha está se organizando de novo no exterior. Aí forma-se um duplo crime. Ou seja, Jair Bolsonaro está financiando um ex-deputado para fazer um processo de difamação dos juízes que o estão julgando, isso já é um crime. E ao mesmo tempo, Jair Bolsonaro está tentando reorganizar a quadrilha que criou toda essa situação de crime e que o levou ao golpe Tabajara. Então, pode configurar aí um crime que obrigue o STF a cortar a conta dele e um crime que obriga o STF a ampliar as acusações que tem contra ele para além das investigações já feitas. Pode abrir um segundo processo contra ele, inclusive. Então, o Eduardinho fez exatamente o que eu falei no último vídeo. Ele cavou uma cova para o pai e uma cova para ele, e ele vai terminar mais cedo do que o pai preso. Só não vai porque ele deu a dica de como é que tem que agir. Como? Cortando a conta. Vocês estão me entendendo, gente? A questão não é o Eduardinho. A questão não é a liberdade de expressão. A questão é que ele está trabalhando, né, para macular a ação dos juízes que estão julgando uma pessoa no Brasil. E essa pessoa no Brasil está pagando ele para fazer isso. Vocês entenderam? Eles caíram numa situação complicadíssima de ter revelado isso. Né? Se ele falasse que ele estava vendendo hambúrguer nos Estados Unidos, se ele falasse que ele estava se prostituindo lá nos Estados Unidos, porque tem um deputado republicano brasileiro que perdeu o cargo, que estava, né, como travesti, estava se prostituindo lá, perdeu o cargo. Então, se ele falasse qualquer coisa desse tipo, não tinha problema nenhum. Porque como cidadão, ele pode ir para o exterior e falar o que quiser do STF em benefício de um candidato. Até aí não tem problema nenhum. Até aí é apenas um cara que, se voltar para o Brasil, tem que perguntar se ele organizou quadrilha ou não. Essa é uma outra questão. Mas a questão criminosa imediata é o Bolsonaro ter revelado em toda a imprensa semana passada de que é ele que está pagando o Eduardinho.
e com o dinheiro do Pix, roubado da população brasileira. Mas tudo isso, gente, se resume numa coisa só. Bolsonaro, mais uma vez, vai morrer pela boca. Fala demais. Fala demais. E eu vou dar uma outra dica para vocês. Há uma campanha de difamação no Brasil ao STF que também é paga. Só que não é paga pelo Bolsonaro, é paga por outra pessoa, é paga pelo Malafaia. Tá? Então aí é uma outra questão. Então são várias frentes de investigação, mas uma não precisa ser investigada. Uma é imediata. Bolsonaro é réu e está pagando para alguém, né, tentar desqualificar os juízes que o estão julgando e a instituição. Então esta parte aí nem precisa nada. Nem precisa nada. Eu acho que é de hoje para amanhã, um ou 2 dias, e a conta vai ser bloqueada. E tem que bloquear mesmo esse Pix. Bolsonaro não tem que ter dinheiro para deteriorar mais o Brasil do que ele já fez. Principalmente na condição de réu. E eu disse, gente, esse cara, ele não vale o que come, Bolsonaro. Ele é um cancro no Brasil. E a prova está aí. A prova está aí agora, né? Então ele vai ser chamado. Eu acho que o Alexandre de Moraes, o STF, todo mundo vão dar a chance para ele dele ser chamado e se explicar. O senhor está sendo beneficiado por esta campanha. É o senhor que está financiando? Eles vão dar a chance. Eu acho que vão dar a chance dele se explicar. Mas ele é tão ignorante que ele não vai falar outra coisa. Ele vai querer se vangloriar do fato de ter recebido o Pix. E aí ele vai se vangloriar de dizer que é ele que está sustentando o Eduardinho. Ele não vai entender que isso não pode ser falado. E mesmo eu avisando aqui, ele não vai atender, ele vai fazer a burrada. Pode ficar tranquilo. Ele é suficientemente teimoso e burro. Tanto é que ele entrou nessa história do golpe Tabajara. Ele contou uma mentira para ele mesmo, contou uma mentira para a família, a piricrente obrigou ele a fazer alguma coisa, ele fez o golpe Tabajara. Tá aí, ó. Vai ser preso por isso. E a mesma coisa agora. Ele foi se vangloriar de que ele é líder. Eu sou líder, eu consigo dinheiro da população. Aí, tá aí, ó. Eu pago meu filho no exterior. Tá aí, ó. Tá vendo? Ele se esqueceu de que ele é réu. Aliás, ele não entendeu ainda que ele é réu. Bolsonaro precisa tomar uns 10 anos de cadeia com todos os dias lambada na bunda. Todos os dias. Talvez aí ele comece a perceber o que é ser réu. Que ele é um crápula, um tonto. É um crápula tonto. É um cara que fez o curso de paraquedismo e foi pular de paraquedas. Não conseguiu, precisou pular com o treinador agarrado nas costas dele. Aí o treinador caiu em cima dele, né? Aquela situação deprimente. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta.